conectado, ainda ouvimos a voz de Deus? Estamos cercados por telas, notificações, redes. Vivemos no mundo digital. Mas no meio de tanta conexão, será que estamos conectados com o que realmente importa? Como viver o Evangelho no mundo digital? Onde está a verdade? O que a Bíblia diz sobre isso? A série Universo Digital vai te responder. São 6 encontros, 6 temas que vão mudar a sua forma de viver, online e offline. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos continuar nesse Gilgal, né? Mais uma parte da série Mundo Digital. Está sendo uma bênção. Está nos transformando, porque a palavra do Senhor nos transforma, né? Todos os dias. Ela é poderosa e eficaz. E nós estamos tratando de um assunto, né, atual, na qual realmente nós precisamos ser ensinados, precisamos ouvir sobre esse assunto, para que a gente não venha se desconectar do céu, mas vamos nos conectar com o nosso Pai. Amém? Glória a Deus. A gente tem um slide aqui poderoso, que a gente vai navegar dentro da palavra, juntamente com o Data Show. Tá tudo preparado, né, Gabi? Já? Pode colocar o primeiro tópico, tá, Gabi? E a gente vai falar, nesse Gilgal, desse tema, que é o vício digital versus liberdade em Cristo, tá? Quando a tela te prende, mas o Evangelho te liberta. Glória a Deus, gente, isso é poderoso. Ah, pastor, existe o vício digital? Existe, tá? E a gente vai falar nessa noite sobre o que é o vício, como saber se eu estou sobre o domínio do digital. Como saber se eu estou no domínio das telas, no domínio das redes sociais? Será que eu já estou no domínio? O que está acontecendo, pastora? Como não entrar nesse domínio? Como não se conformar com esse mundo? É o que essa passagem dessa série, ela vai nos ajudar, amém? Pode passar para a próxima página. Aleluia. A gente vai falar aqui no primeiro, né? Quero ler primeiramente aqui a palavra, que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Que o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando que todas as coisas nos são permitidas. É para nós ter acesso ao celular, ter acesso ao Instagram, ter acesso ali ao seu WhatsApp, seu Facebook. É para você, é para nós. É um benefício para você falar, né, com o seu amigo, com o seu irmão, com a sua família. É uma forma de nós trabalharmos. No meu caso, né, para quem trabalha ali com o seu celular, é bom, é sim, é poderoso. Mas quando isso começa a me dominar, né, já não é uma coisa boa. Aí o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? Porque o cristão, ele tem que ser dominado por quem? Pelo Espírito Santo. E eu estou lendo aqui o livro em Romanos, queridos. Estou lendo aqui a carta que o apóstolo Paulo fez aos Romanos.
E o Senhor falou comigo poderosamente, aqui numa passagem, Romanos 8. E aí eu já estava estudando sobre a passagem e o Senhor falou comigo, né? Passando aqui pela leitura, Romanos 8:5, Gabi, coloca aqui, Romanos 8:5. Olha o que esse complemento do apóstolo Paulo vai falar. Aqui na versão da linguagem de hoje está bem mais explicado, está falando assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Então aqui é um resumo de tudo que nós estamos ensinando nos Gilgais, no culto de Gilgal. Quem é que está nos controlando? Será que é a nossa natureza humana? Ou será que é o Espírito Santo? Quem está no controle? E a gente consegue observar que quando nós estamos, muitas das vezes ali sendo dominados pela nossa natureza humana, a gente perde o controle. A gente começa a perder o controle, porque tudo me convém. Todas as coisas são lícitas para mim. Mas por que o apóstolo Paulo ele fala, mas nem tudo nos convém? Porque tem a natureza humana. Ele sabia, nós sabemos que existe uma natureza humana que nos leva para o quê? Para o pecado. Nos leva para o pecado. Por isso que o nosso espírito, ele sempre tem que estar vivificado em Deus, para que possamos andar sempre em santidade nas nossas redes sociais. O acesso ao seu celular vai ser santo. Aleluia. Eu sempre falo, e o pastor Júlio ele fala, o meu celular é um celular de crente. Eu falo assim, né, amor? É um celular de crente. Por quê? Porque tudo seu tem que ser santo, meu irmão. Teu celular tem que ser santificado, apresentado para Deus. Você é santo, filhos de Deus. Então tudo que é seu tem que também ser santo. Quem concorda, diga glória a Deus. Amém, vamos lá. Tá, vamos falar aqui sobre a prisão invisível do nosso tempo. Existem cadeias. Existe um reino espiritual invisível trabalhando no nosso tempo para nos destruir. E as redes sociais, as telas, é uma das ferramentas para essa prisão espiritual. E nós vamos entender. Muitos jovens vivem conectados, mas se sentem vazios. Sim, muitos jovens, mas nós entendemos que muitas pessoas, não só jovens, mas pessoas de todas as idades, hoje em dia estão conectados, né? Vivem conectados, mas se sentem vazios. Por que se sentem vazios? Porque estão procurando nas redes sociais aquilo que a rede social não pode dar. Eu digo por mim, eu vou contar aqui para vocês. Quantas e quantas das vezes eu não fiz ali. Eu trabalho com rede social, então eu achei muito bom terem me dado essa parte, porque é uma parte que eu vivo, né? Eu trabalho com a rede social o dia todo. Praticamente eu tenho que ficar o dia todo, queridos, online. Então olha só o tanto que eu preciso me policiar, me controlar, não deixar a minha natureza humana me controlar no celular. Por quê? Porque eu trabalho no online. Então eu tenho que, o tempo que eu estou trabalhando é aqui, ó. Tem que estar indo lá, voltando, ver se chegou uma mensagem de uma cliente. Então eu passo muito tempo online. E como não se contaminar com tudo isso, queridos? Como não se contaminar, né? Então, continuando, é uma luta. Por quê? Quantas das vezes eu já não fiz? Passei um dia todo fazendo um vídeo para postar, para soltar uma mercadoria que chegou. E aí no final do vídeo, pastora, o vídeo ninguém curtiu, ninguém comentou, ninguém compartilhou, poucas pessoas, ninguém tá nem aí. As pessoas não. E às vezes a gente quer colocar ali, sabe? A nossa esperança, a nossa alegria naquilo ali. Talvez você bateu a melhor foto. Ai, eu vou ganhar muita curtida agora com essa foto. Ficou linda.
Às vezes você não é notado. Não é verdade? Muitas das vezes. E aí o que gera? Gera uma perspectiva e você não é completo. Porque você está buscando nas suas redes sociais aquilo que só Jesus pode te dar. Eu digo porque eu vivo isso. De colocar tanto entusiasmo num vídeo, fazer algo com tanto carinho, mas eu não recebo aquilo que eu estou querendo dali. No final do dia, aquilo ali não supriu a minha felicidade. Sabe o que supre a minha necessidade? Quando eu chego aqui na casa do Senhor, ou quando eu dobro os meus joelhos, quando eu estou aqui no farol da madrugada e eu me entrego ao Senhor, aí sim, aí eu sei, Senhor. Então será que você está depositando a sua alegria, a sua perspectiva do seu dia ali nas telas, na sua rede social? Eu sinto muito lhe falar, mas você não vai encontrar a plenitude do Espírito Santo nas telas. Nós vamos encontrar somente em intimidade com o Senhor, em oração, em leitura da palavra de Deus, amém? O outro tópico, o problema não é o celular, é a escravidão que ele pode gerar. O problema não é em si o aparelho, mas é a escravidão, por causa da nossa tendência, da nossa natureza humana. Aí a minha natureza humana está lá em cima, irmão Kleber. Eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não me dedico. Aí a minha natureza humana está lá em cima, a carne. E aí eu não vou ter controle no celular. Não tenho controle, porque quem está controlando é a natureza humana. Tem situações, o problema não é o celular, é a escravidão que ele pode gerar. Tem situações que às vezes eu estou no celular e às vezes eu fico eu estou tão estressada do aparelho, pastor, que às vezes eu falo, sai pra lá. Sabe, eu empurro meio o celular assim de mim, porque tipo assim, parece que tu começa a ficar escravizado. Tu coloca ali, tu entra no celular, daqui a pouco você está 1 hora, 2 horas... Ali começa a gerar uma escravidão e começa a ser já normal. Não é verdade? Vai passando os vídeos, e daqui a pouco você passou quantas horas? Mas para orar 1 hora, rapaz, o tempo demora. Né? Parece que 1 hora não vai acabar, porque é a luta espiritual. Parece que quando a gente vai fazer as coisas para Deus, é tão cansativo, né? Aí dá um sono, dá um cansaço. Mas parece que quando a gente está lá na tela, está tão leve. Passa tão rápido o dia, a noite passa tão dia. O que é isso? Escravidão que o celular pode estar gerando em nós. Deus nos chamou para a liberdade, não para a dependência. Deus nos chamou para sermos livres. E não para sermos dependentes. Né? E principalmente de quê? De coisas terrenas. Amém? O que é o vício digital? Quando a tecnologia vira ídolo. A gente vai aprender como é que ela está. Quando é que ela virou um ídolo na minha vida? Eu começo a sentir ansiedade pelo celular. Eu quero estar pegando no celular todo o tempo. Eu preciso ver tudo o tempo todo. Eu preciso ver aquela pessoa que eu acompanho. Eu preciso ver o que foi que ela postou. Eu preciso olhar o que foi que a menina postou ou o menino postou. Aí eu fico naquela ansiedade. E sabe o que essa ansiedade gera? Eu vou falar algo aqui poderoso. Prestem atenção. Essa ansiedade gera também a comparação. Tem muitas pessoas se comparando. Aí a pessoa posta algo muito bom da vida dela, porque ela não vai postar algo ruim. Quem é que quer postar coisa ruim? Quem quer postar comendo farofinha de ovo no dia que não teve? Ninguém quer, irmãos. Todo mundo quer postar o melhor ângulo, a melhor comida, o melhor lugar que você foi. E o que acontece? Eu digo que isso é um espírito, o espírito da comparação. Aí a pessoa começa a olhar. Ai, poxa, mas o fulano está tão bem e eu vivo nessa vida. Está acontecendo muito isso. Eu conheço pessoas que muitas das vezes começam com essa comparação. Aí você começa a se diminuir, sabe? Começa a bater uma tristeza. A comparação. As redes sociais, elas começam a gerar essa ansiedade. E da ansiedade começa a gerar a comparação.
Então vamos ter muito cuidado, tá? Substituir o tempo com Deus pelas redes sociais. Quando isso começa a acontecer, as suas redes sociais já virou um ídolo. Já é um Deus para você. E eu tenho orado ao Senhor, como eu falei para vocês. Eu passo muito tempo por causa do meu trabalho. E eu tenho orado, Senhor, não deixa que as minhas redes sociais tomem o lugar que é só teu na minha vida. Não deixa. Esse lugar é só teu. Esse lugar é só teu, Senhor. E nós precisamos lutar, sim, todos os dias. Todos os dias. Amém? Liberdade em Cristo. Jesus liberta daquilo que te consome. Jesus nos chama para viver com propósito. Ele nos oferece descanso verdadeiro. Está lá em Mateus 11, 28. Em Cristo você não precisa ser escravo de tela alguma. Você nasceu para ter liberdade em Cristo. Em João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Não fomos chamados para ser escravos das telas, escravo da nossa rede social. Não, o Senhor nos chamou para sermos livres. Aleluia! Para sermos livres. A palavra do Senhor fala, né? Que aonde tiver o teu coração, ali está o teu tesouro. E muitas das vezes, às vezes a gente acorda e já quer ver o celular, pastora. Quem mandou mensagem? E a palavra do Senhor fala que aonde tiver o meu tesouro, onde está... O que é o tesouro? É aquilo que é a tua prioridade. É aquilo, o teu bem precioso. Ali está o teu coração. E eu já me peguei orando também, dizendo para o Senhor: Senhor, eu não quero que o meu tesouro esteja aqui. O Senhor é o meu tesouro. Toma o lugar que é só teu. Então é isso que nós precisamos fazer, dia após dia. Lutar contra essa natureza humana que tem tentado nos destruir, tem tentado nos escravizar. Mas Jesus é a nossa liberdade. Jesus liberta daquilo que nos consome. Aleluia. E como saber se eu estou preso? Como saber? Faça o teste do coração. Eu gostei disso aqui. Faça o teste do coração. Qual é esse teste do coração? Primeiro, fala assim, ó. Vou fazer algumas perguntas. Você consegue passar 1 hora sem checar o celular? Não precisa me responder, você vai responder para você mesmo. Você consegue? Olha só. Deus está te confrontando aí, o Espírito Santo está te confrontando. O tempo com Deus vem antes ou depois das notificações? Esse é o teste do coração. A sua alegria depende de curtidas ou da presença do Espírito Santo? Esse daqui é o teste do coração. Você vai responder para você mesmo. Eu tenho certeza que você já está aí, né? Se respondendo para você mesmo. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. O teste do coração. Porque se o meu coração não estiver guardado em Cristo, eu não vou conseguir passar 1 hora longe do meu celular. Eu não vou conseguir ter um tempo de qualidade com Deus. A minha alegria, ela vai estar ali só no celular, nas conversas ali. E não. A nossa alegria, ela tem que estar em Cristo, né? Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Tem aquela canção, guarda o contato. É da harpa, né, professor? Guarda o contato com teu Salvador. É linda essa canção. Ela é linda porque nós precisamos guardar o nosso coração e guardar esse contato que nós temos com Deus. E as redes sociais estão querendo roubar isso de nós.
Está querendo roubar isso da igreja do Senhor. Porque se nós começarmos a nos conectarmos só com o mundo, só com as telas, nós vamos perder o contato, a senha do Wi-Fi com o nosso Deus. Acontece isso, e eu estou falando aqui com vocês de uma pessoa que luta. Estou me colocando aqui como exemplo para vocês entenderem que todos nós estamos passando por essa luta das redes sociais. Ou não, você não está tendo, você não tem esse problema. Eu tenho esse problema. É uma luta, porque é algo que já está dentro do nosso dia a dia. Mas nós estamos aprendendo aqui no Gilgal como vencer. Como vencer. Aleluia. Aleluia. Talvez você, nesse momento, pastor, isso tem nada a ver. Tem tudo a ver, querido. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Em nome de Jesus, aleluia. Práticas para viver livre. Liberdade se vive com intencionalidade. Alguém sabe o que é intencionalidade? Levante sua mão. Intencionalidade. Poucas pessoas, né? Intencionalidade, viver com intencionalidade é fazer algo intencional. Você escova o seu dente, o quê? Um dia sim, um dia não? Não, né? A gente escova os nossos dentes todos os dias. Por quê? Porque é algo que você já faz ali, já virou um grande hábito. Certo? Então tudo aquilo que nós vamos... Qual é a intenção de eu escovar os dentes? De não dar cáries. Certo? Então quando eu busco a Deus, tem que ser com intencionalidade. Não tem que ser por qualquer situação, tem que ser intencional. Por isso que liberdade se vive com intencionalidade. Você tem que viver intencionalmente, como uma pessoa liberta, como uma pessoa livre, em nome de Jesus. Tem que ser intencional. Aleluia. Estabeleça momentos offline com Deus, intencionalmente. Não, tô me sentindo hoje ruim. Eu já estou tão devagar. Mas é intencional. Você vai ler a Bíblia intencionalmente. Você vai orar intencionalmente. Não é porque você quer, porque você sabe que você precisa fazer. Então tem que ser intencional. Eu vou fazer porque eu preciso. Não é porque eu quero, mas é porque eu preciso. Desinstale o que te distrai do teu propósito. Intencionalmente. Vai lá no teu celular. Opa, o tigrinho aqui. As plataformas. O que está me distraindo? O que está me tirando do propósito? É o Instagram, porque eu estou vendo muitas meninas. Espera lá. Desinstala. É isso. É ser intencional. Eu tenho um testemunho aqui para contar para vocês. A minha mãe foi para a vigília. E eu falei, mamãe, vá para a vigília com propósito. Que eu falo assim com ela, né? E ela, tá bom, minha filha. E a mamãe, eu já falei aqui, não falei para vocês? A mamãe, gente, com o joguinho do tigrinho, ela me falava, minha filha, olha a mensagem, minha filha manda aí R$20 para mim, que eu vou lá na taberna comprar um negócio. Eu falei, em nome de Jesus, todo espírito de mentira seja repreendido agora, na mensagem. Mamãe, diga agora para que quer esse dinheiro. Não, minha filha, não, eu vou ali comprar um negócio, mas eu vou jogar também, minha filha. Vou mentir para você, já estava mentindo. Eu falei, tá, mamãe, eu vou lhe mandar, porque é minha mãe, né? O que ela vai fazer com o dinheiro, era com ela, mas eu falava, não é certo? E aí ela foi para a vigília, queridos. Quando chegou lá, ela disse, minha filha, eu fui, mas, tipo assim, não imaginava o que Deus ia fazer comigo lá. E acreditem, queridos, ela falou que o Senhor falou com ela lá na vigília. E ela já falou isso na célula. Que o Senhor falou com ela que se ela quisesse viver algo maravilhoso com Ele, ela era para desinstalar ela tinha mais de 5 plataformas no celular dela. Para desinstalar todos os jogos e para ela não jogar mais. E ela saiu de lá, desinstalou e ela disse que não joga mais, porque Deus falou com ela que não era mais, porque era algo que estava afastando ela de Deus. Ela falou isso para mim.
E ela não está mais jogando, porque ela foi de maneira intencional para a vigília e Deus falou com ela lá. Amém? Use a internet, mas não deixe que ela use você. Olha, o discernimento de espírito. Para aquelas pessoas que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 8, que aquelas pessoas que têm a mente controlada pelo espírito vivem no espírito. Então use a internet, mas não deixe que ela use você. Aqui em Romanos 12:2 fala assim: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. Qual é o entendimento que a igreja do Senhor tem? A igreja do Senhor Jesus tem um entendimento que nós somos o quê? Povo santo, geração eleita, sacerdócio real. Nós fomos escolhidos para não nos amoldar com as coisas deste mundo. Então, eu preciso entender que se eu sou esse escolhido do Senhor, eu preciso me controlar na minha rede social. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é dia de romper com os vícios. O Senhor está falando conosco hoje. Falando comigo, falando com você. Hoje é dia de nós rompermos os vícios e vivermos em liberdade, em nome de Jesus. O Espírito Santo quer ocupar o lugar que o digital tem tomado. Entregue o controle. Confie que Deus te satisfaz mais do que a tela. A gente já falou sobre isso, aleluia. Ore para que a sua alma se conecte com o céu, não apenas com Wi-Fi. Oh, aleluia. A nossa oração faz a gente se conectar com o céu. Ela que nos conecta com o céu. Ela faz o céu se mover. O céu se move quando nós nos entregamos, quando nós tomamos posse de quem nós somos em Cristo Jesus. O céu começa a se mover ao nosso favor, aleluia, e os vícios caem por terra. O Senhor te dá liberdade nessa noite. Talvez você que estava ali aprisionado nas redes sociais, aprisionado na pornografia, aprisionado nos jogos, aprisionado nas telas, nas séries. Pastor, eu não estou conseguindo mais. É um vício da série, eu não consigo mais parar de assistir série. O Senhor hoje quer te libertar de todos os vícios. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é dia de romper. Hoje é dia de vencer. E o Senhor nos chama neste propósito, em cada Gilgal que está falando sobre essa série, para que a igreja do Senhor se desperte. Para que a igreja do Senhor venha se despertar, acordar, abrir os seus olhos espirituais. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você fique de pé. E eu quero que a Gabi coloque aí Romanos 8:5. Aleluia. Romanos 8:5. E nós vamos ler juntos essa palavra mais uma vez, para que venhamos refletir e sair com esse entendimento. Aleluia. Vamos lá. 1, 2, 3. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Mais uma vez. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A igreja do Senhor é uma igreja que anda em espírito. A igreja do Senhor é uma igreja que vive no espírito. Fomos chamados para viver no espírito, não segundo a vontade da nossa carne, mas segundo a vontade do Espírito Santo que habita dentro de nós. Oh!